Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Jenny Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E antes da nossa aula começar, vamos para o nosso momento de reflexão. Eu trouxe a seguinte frase para vocês hoje, que é: todo dia é dia de alimentar o coração com boas energias. Queridos, todos os dias passamos por problemas em nosso dia a dia, por barreiras. E aí, quando vem esses dias, nós temos que nos alimentar de boas energias, de positividade, de palavras que nos tragam alegria, que nos ajudem, que aumente a nossa esperança e a nossa fé. Então eu digo para você, encha seu coração todos os dias com boas energias e boas palavras. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo. Eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático, que você abra seu livro didático na página 49, que é a página onde nós paramos na última aula. Bom, como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 2 com o título Máquinas Elétricas. Então, nesse momento, meu querido, abra seu livro didático na página 49 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, Vamos abrir um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre máquinas elétricas. Vocês sabem que desde o início da unidade 2, nós estamos sempre falando aqui sobre essas máquinas elétricas. E aí nós temos que fixar o que são essas máquinas elétricas. Então, essas máquinas elétricas, elas são máquinas que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. Isso é o conceito mais básico de máquinas elétricas, então não esqueça. Máquinas elétricas é aquelas máquinas em que ela pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia, podendo ser energia térmica, energia luminosa, energia sonora ou até mesmo energia mecânica. E aí você pode me perguntar, professora, mas cite exemplos para mim de máquinas elétricas, né? Bom, querido, os motores elétricos, os geradores e os transformadores são alguns tipos de máquinas elétricas, tá? Então, todas as vezes que você vê por aí um motor elétrico, ou um gerador elétrico, ou um transformador, você já sabe que nós estamos falando de máquinas elétricas. Sendo que esses dois primeiros, os motores elétricos e os geradores, para que eles possam se movimentar, para que eles possam realizar o seu trabalho, normalmente precisam girar, não esqueça. Os motores elétricos e os geradores, eles são máquinas elétricas que precisam, para que haja o seu funcionamento, eles precisam girar. O principal fenômeno presente nessas máquinas elétricas é a indução eletromagnética, que foi estudada anteriormente, nos conteúdos que nós já vimos aqui. Nós já aprendemos como que acontece o processo da participação do eletromagnetismo, na transformação de energia. Então, o eletromagnetismo é uma parte da ciência que estuda essa interação da eletricidade com o magnetismo. E aí essas duas áreas vão se unir, esses dois objetos de estudos, a eletricidade e o magnetismo, eles vão se unir para produzir energia, Então eles estão interligados. Então esse fenômeno de indução eletromagnética, ela é um fenômeno que acontece nessas máquinas elétricas e isso nós já vimos, em alguns exemplos que vimos durante o estudo sobre máquinas elétricas. Então, o funcionamento dos motores elétricos se dá através da repulsão entre dois ímãs, que é um ímã natural e um eletroímã. Então, como vocês já aprenderam, o ímã natural é aquele ímã que
tem origem no ambiente através de um mineral chamado de magnetita. E o eletroímã é aquele ímã que ele é produzido, né? O homem ele consegue criar esse eletroímã e aí o eletroímã ele pode ser desligado, né? O seu magnetismo pode ser interrompido, diferente de um ímã natural, que a questão do seu magnetismo ela é sempre constante. Então, os motores elétricos eles funcionam basicamente dessa forma, através da repulsão de dois ímãs. E aí no nosso material de apoio, a gente tem uma proposta, né, da criação de um motor elétrico, como você vê aqui na imagem. Lá no nosso material, né, essa proposta de construção desse motor elétrico, que nós vamos ver na próxima aula, essa questão da construção desse motor elétrico. Mas essa imagem aqui já exemplifica bem, né, como que a gente pode explicar o funcionamento de um motor elétrico. Você pode perguntar, mas professora, como é que o motor elétrico ele funciona? Né? É o que nós vamos ver aqui nessa imagem. Então, para a gente criar um motor elétrico, ele precisa de quê? A gente precisa de um ímã, né? Tô vendo aqui o ímã. A gente precisa de uma fonte de energia elétrica, que no caso aqui, quem é a fonte de energia elétrica, professora? É a pilha, né? Mas poderia ser outro tipo de fonte de energia, professora? Pode ser um outro tipo de fonte de energia. Mas aqui no nosso exemplo, que a gente vê aqui na imagem, a gente tem um ímã natural, e aí aqui a gente tem que criar um eletroímã. E aí, para a gente criar esse eletroímã, a gente vai precisar do quê? De uma fonte de energia, que é a pilha. A gente vai precisar de um enrolamento, né, de fio esmaltado, que no caso aqui, né, é uma espira. Tá vendo aqui? Então, aqui, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar um fio esmaltado, ou seja, e que ele tem uma camada externa, né, de um esmalte que vai fazer com que aquele fio ele se torne isolante, né? Então ele vai ter uma cobertura, né, externa naquele fio. Então você vai precisar do enrolamento, né, que nem tá aqui nessa imagem. Você vai precisar desse enrolamento que tem vários fios. Se você observar aí na imagem, você vai ver o quê? Que essa espira, esse enrolamento de fio esmaltado, ele está, né, ele está todo enrolado. Tem várias voltas aí nesse enrolamento, nessa espira. Então, a gente vai precisar do ímã natural, a gente vai precisar de uma fonte de energia elétrica, que no caso aí é da pilha. A gente vai precisar desse enrolamento e também nós vamos precisar de um condutor, né? Um condutor metálico, que aqui, ó, pode ser um clipe, até um clipe, né? Sabe aqueles clipes de papel? Então, você vai precisar desse clipe aí. E ele tem que ser de metal. Por quê? Porque ele vai conduzir a energia elétrica daqui da pilha para a espira, né? Então, se a gente reparar, a gente vai entender o quê? Que essa espira aqui, ela tem essa camada isolante, né, ao redor dela. Por quê? Porque é um fio todo isolado por esse esmalte externo. Então, não tem como, né, passar corrente nesse fio aqui. Por quê? Porque ele está todo recoberto, ele está todo protegido. Então, por mais que eu tenha aqui uma haste metálica que traz a corrente elétrica daqui da pilha para a espira, não vai passar a corrente elétrica aí, porque esse enrolamento, ele é um fio que ele está todo esmaltado, ele está todo com uma cobertura isolante, né, externa. E aí, para que a corrente forneça a energia, né, a corrente elétrica para a espira, o que a gente tem que fazer, né? Para que a gente faça com que esse equipamento aqui se torne um eletroímã, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, em um lado, né? Estão vendo aqui? Em um lado da espira, em um lado da ponta da espira, você vai precisar o quê? Raspar o fio por completo.
Já nesse outro lado aqui, onde a professora está indicando, você vai raspar a metade do fio e a outra metade vai ficar encapada. Então, aqui nessa ponta, né, nessa hastezinha do lado direito da tua espira, aí nesse lado você vai ter que deixar uma parte do fio encapado e a outra parte você vai deixar o quê? Ele esmaltado, tá? E aí, esse exemplo aqui dessa construção desse motor elétrico, né? Um motor elétrico simples, ele é o mesmo, ele tem a mesma linhagem, né, de experimento de Orest, né, que foi aquele pesquisador que criou, né, que percebeu o trabalho do eletromagnetismo quando ele fez aquele circuito e que ele colocou uma bússola, né, em cima daquele circuito, e aí ele viu que quando ele fechou o circuito ali, né, ficou o que? O ponteiro da bússola mudou de direção, né? Então, a mesma linhagem, né, de experimento que nós estamos vendo aqui nessa imagem é a mesma que foi feita no experimento de Orest, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente percebe o quê? Que há uma interação, quando você se cria esse motor elétrico simples, a gente percebe o quê? Que há uma interação, né, entre o ímã e o eletroímã, que vai fazer com que essa espira ela se movimente, ou seja, que faça ela girar, né? Então, esse momento, né, da questão do giro, que é feito através dessa interação do ímã com a espira, né, que é como se fosse o eletroímã, é um processo, é um fenômeno que a gente vê muito, né, nessas máquinas elétricas que nós vemos por aí, no ventilador, né, no liquidificador e assim sucessivamente. Então, em algumas frações de giro, a parte inferior do eletroímã, né, vai se atrair. Então, vamos olhar aqui então essa imagem. A imagem que nós temos aqui, né? Então, a gente vai observar o quê? Que quando a gente aproximar esse eletroímã aqui próximo ao ímã natural, o que que vai acontecer? Eles vão, né? Eles vão sofrer o quê? Essa parte aqui de baixo, tá vendo aqui? Essa parte inferior, né, do eletroímã vai o quê? Vai ser atraído pelo ímã natural. E aí o que que vai acontecer? Vai atenuar o movimento dessa espira, ou seja, ela vai começar a se movimentar. A espira, que é o eletroímã, né, vai começar a ser atraído pelo ímã natural quando você fazer com que essa espira entre em contato com a corrente elétrica da pilha, né? Quando você ligar essa parte do motor à pilha. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui de baixo do eletroímã vai ser atraída para o ímã natural. E aí você vai notar que vai começar a acontecer um movimento. Então, o que a gente tem que fazer? É por isso que desse lado aqui, onde eu estou apontando, é necessário que você raspe apenas a metade, né? E que a outra metade, ela fique protegida, fique encapada. Então, aqui você tem a parte de cima, está encapada, e aqui a parte de baixo que está desencapada. Então, para que o eletroímã ele não se junte ao ímã, ou seja, para que quando você ligar a pilha, né, a corrente elétrica, quando você ligar a corrente elétrica e ela passar pelo condutor e chegar aqui na espira, então para que não aconteça dessa espira ficar grudada ao ímã, o que você tem que fazer? Do lado direito aí, né, da ponta da espira, você vai ter que deixar um lado encapado, né, metade do fio encapado e o outro lado
desencapado, justamente para evitar que ocorra a atração do ímã natural com o eletroímã, certo? E aí, automaticamente, quando você fizer isso, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai ser impedido a passagem de corrente elétrica durante ali o ciclo de rotação. E aí a espira ela deixa de ser um eletroímã e aí ela não vai mais ser atraída pelo ímã, continuando assim seu movimento, né, de forma contínua, até que o contato seja restabelecido de novo, até que o giro se complete de novo. Então, aqui você tem, né, só a gente recapitulando, você tem aqui a pessoa colocou o contato, né, a pilha, que é a fonte de energia, ou seja, a fonte da criação da corrente elétrica, vai ser transmitida nesse condutor, que vai chegar aqui à espira. Então, para evitar que aconteça a atração, né, do eletroímã com ímã, o que acontece? Em um dos lados da espira, você deixa a metade do fio encapada e a outra metade desencapada. E aí, quando você ligar, né, a corrente elétrica nesse motor, o que vai acontecer? O circuito ele vai ficar fechado e aí a corrente elétrica ela vai passar e aí o círculo da espira vai começar a girar. Quando esse fio que está encapado, ele virar, que nem está aqui na imagem, ó, quando ele virar, a ponta encapada virar de cabeça para baixo, o que vai acontecer? O eletroímã ele vai deixar de ser eletroímã, ou seja, ele vai deixar de atrair o ímã natural, né? O circuito vai estar aberto, ou seja, nesse momento aí a corrente elétrica ela não está de forma ordenada circulando, ela está estagnada, ela está ali, né, retida, ela está espalhada. E aí automaticamente o eletroímã vai deixar de ser eletroímã e vai deixar de atrair o ímã. E aí o que vai acontecer? Essa parte vai fazer com que a espira ela se impulsione, ela continue o giro dela. E aí depois que ela fizer isso, né, que ela impulsionar, aí o circuito volta a ser fechado de novo, né, a corrente elétrica, ela volta a correr. Por quê? Porque quando ela girar, né, quando esse fio girar de novo, aí o fio desencapado fica para baixo e aí a corrente elétrica ela começa a ser formada, ela começa a ser conduzida ali dentro da espira. Então esse é basicamente o funcionamento, né, dos motores elétricos. E agora falando, né, na página 50 sobre geradores elétricos, né? Nós acabamos de ver os motores elétricos, né? Então, os motores elétricos, para que eles funcionem, né, para que eles girem, né, para que dê andamento ao seu funcionamento, é necessário que tenha a criação de uma corrente elétrica, né, para que ele venha funcionar. Já os geradores elétricos, eles já funcionam de modo inverso. Os geradores elétricos, eles não precisam, né, que haja uma formação de uma corrente elétrica para que ele possa girar, né, para que ele possa funcionar. Os geradores elétricos, eles são ao contrário dos motores elétricos. Os geradores elétricos, eles precisam o quê? Eles precisam primeiro provocar um giro para que possa ocorrer a produção da corrente elétrica. Então, esse esqueminha aqui, ó, nos mostra como que acontece, né, o funcionamento do gerador elétrico. Então, no gerador elétrico, né, você tem aqui, ó, né, essas pás, né, o que vai acontecer? Provavelmente, aí, esse gerador elétrico, ele está sendo movido, né, a vento, né, aos ventos. Então, o que vai acontecer? Essa pás, ela vai começar, né, a girar aqui, no caso aí, né, a fonte, né, que vai fazer com que esse gerador elétrico se movimente vai ser o quê? Vamos imaginar que seja o ar, né, o vento. Então,
Tu tem aqui o vento batendo nessas pás, vai fazer com que ela se movimente, que ela comece a girar. E aí o que que vai acontecer? O equipamento vai começar a girar, né? E aí o que que vai acontecer? Essa espira que está aqui, né, através do movimento que essas pás estão fazendo, essa espira, ela em contato com o ímã vai fazer o quê? Tá vendo aqui o ímã? Ó, a parte de cima e de baixo, né, de um ímã, que fica aqui entre essa espira. Ela começa a girar, essas pás começam a girar, e é automaticamente com a força, né, do magnetismo e aqui, ó, dessa espira, o que que vai acontecer? A pá vai movimentar, né? E aí, com a ajuda do magnetismo, que aí você tem o ímã, o que que vai acontecer? Vai começar a surgir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela vai surgir aqui, ó, nessa espira, que é essa estrutura aqui metálica, esse fio, né, metálico que é uma espira. E aí, automaticamente, o que que vai acontecer, né? Essa corrente que está aqui sendo produzida através desse movimento dessas pás e do ímã, o que que vai acontecer? Essa espira, ela vai ficar carregada de corrente elétrica. E aí, o que que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai ser transferida, né? Vai ser induzida, no caso aqui do exemplo, para ligar, a corrente elétrica vai ligar essa lâmpada. Então, nas usinas hidrelétricas, que foram aquelas usinas que vimos, né, na aula passada, as usinas hidrelétricas, elas se dão o movimento delas através da água, do movimento da água, né? Então, o movimento da água faz, né, com que aqueles ímãs girem, né, e produzam a corrente elétrica. O dínamo, não sei se vocês lembram, que eu mostrei até uma imagem do dínamo lá na roda daquela bicicleta. Então, o dínamo, ele também é um gerador elétrico, né? O dínamo, conforme você vai andar na bicicleta, conforme vai girando a roda da bicicleta, aquele dínamo, ele vai se movimentando, né? O movimento do dínamo vai entrar em contato com o magnetismo do ímã que tem ali dentro dele e vai começar a se formar, né, a corrente elétrica, uma corrente elétrica, ou seja, uma energia elétrica. Já as usinas eólicas, o movimento delas já está dizendo, né? Se dá através dos ventos e assim por diante. Por exemplo, a termoelétrica foi outra que nós vimos também, né? A termoelétrica através do que? Do vapor da água. Então, através do vapor da água, a produção de energia elétrica, né? De eletricidade. Então, isso são hoje geradores elétricos. E aí vamos agora então falar sobre os transformadores elétricos, né? Os transformadores elétricos, eles já são um pouquinho diferentes, né, dos motores e dos geradores elétricos. Os transformadores elétricos, ele já está dizendo, né, transformadores, ou seja, é algo que transforma, que é a mudança. Então, os transformadores elétricos, eles são dispositivos que eles têm a capacidade de modificar a tensão elétrica de um circuito, né? Então, você tem lá um circuito, como aquele que nós vimos, né, do motor. Então, você tem ali um circuito onde está passando, né, corrente elétrica. E aí, esses transformadores elétricos, eles vão fazer isso. Eles vão modificar a tensão elétrica de um circuito. Ou seja, vamos supor, você tem ali um circuito em que a tensão ali, né, a tensão elétrica está de 3.500 volts. Então, os transformadores, eles vão transformar esse 3.500 volts em 220 volts. Ou, por exemplo, você tem ali no circuito uma tensão elétrica de 5.000 volts. E aí, o que vai acontecer? Esse transformador, ele vai ter a capacidade de transformar esses 5.000 volts em 110 volts. Ou seja, ele vai diminuir a tensão, né? E aí, esse processo, ele é um processo muito importante.
porque é ele, através desses transformadores, que o homem ele consegue, né, transportar energia elétrica em grandes distâncias. Se não fosse pelos transformadores elétricos, nós não conseguiríamos transformar, né, não conseguiríamos fazer o transporte da energia elétrica em grandes distâncias. Isso por quê? Né? Porque quanto maior a tensão, menor é a intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio. Então, você já pensou se a gente não tivesse transformadores elétricos, o que ia acontecer? Se eu quisesse mandar corrente elétrica de Manaus para Iranduba, o que ia acontecer? Eu ia precisar usar uma quantidade maior de tensão. Por quê? Porque a distância é muito grande. Só que quanto maior tensão eu utilizar, menor é a intensidade da corrente elétrica, né? Ali no fio que iria passar. E aí isso, né, em virtude disso, o efeito Joule, que transforma energia elétrica em calor, né, em grandes correntes, implicaria numa perda de calor. Ou seja, a transmissão de energia elétrica de alta tensão minimiza as perdas decorrentes do efeito Joule. Né? Então, os transformadores eles são de extrema importância por isso. Por quê? Porque são eles que fazem essa conversão, né, de alta tensão, essa conversão da tensão elétrica em uma tensão elétrica menor, e faz com que essa energia elétrica ela seja conservada. Né? E um transformador ele é composto de dois enrolamentos, né? Dois enrolamentos independentes, em torno de um núcleo que é tipicamente de ferro. Né? Então aqui você vê ó, um transformador, representação de um transformador. Esse transformador aqui que você vê na imagem é aquele transformador que com certeza deve ter na rua da sua casa. Eu tenho certeza que tem um transformador desse na rua da sua casa. Então, o transformador, ele é esse equipamento, né? Que ele é composto por esses dois enrolamentos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem o enrolamento primário e você tem o enrolamento secundário. E aí, dentro desses enrolamentos, você tem, né, o núcleo. Estão vendo aqui esse núcleo? Que é esse núcleo de ferro, né? E o enrolamento primário é esse da esquerda e o enrolamento secundário é da direita, né? E cada enrolamento desse aqui, ele tem uma voltagem, né? Ou seja, cada enrolamento desse aqui tem uma quantidade de voltas. Tanto que se você for ver, o enrolamento da esquerda, ele tem mais voltas do que o da direita, né? E aí é possível a gente estabelecer uma relação matemática, né? Entre a quantidade de voltas que cada enrolamento tem com a tensão que passa, né? A tensão elétrica que passa aqui nesse circuito. E aí, como é que a gente consegue, professora, estabelecer essa relação, né? Como é que a gente consegue calcular matematicamente isso, né? Num transformador? Muito simples. Para você fazer esse cálculo, né? É preciso você utilizar essa formulazinha aqui, né? NP, que é o número de voltas que tu tem no enrolamento primário, né? Dividido para o número de voltas que você tem no enrolamento secundário e a tensão primária ali do circuito, dividido pela tensão secundária do circuito, certo? Isso aqui a gente pode calcular essa relação, né, da quantidade de enrolamentos com a tensão que eu tenho ali naquele transformador. Ok, queridos? Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Vamos agora para os nossos exercícios.
Você vai fazer o exercício da página 51, que é esse que você vê, questão 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai para o nosso livro de atividade do aluno. Aqui no livro de atividade do aluno, você irá fazer a página 26, questão 18 e 19, da página 26, e irá fazer da página 27 a questão 20 e 21, tá? Questão 20 e 21, a página 27, questão 20 e 21. Não faça a questão 22, tá bom? Somente a questão 20 e 21 da página 27 e a questão 18 e 19 da página 26. Ok, meus queridos? Então, boa tarefa.